Bom, vamos continuar nosso estudo então. Esse é o vídeo 5 ou 6, continuando o estudo do livro do Marcos Napolitano, História Contemporânea. É um livro que nos introduz, a partir da Primeira Guerra, os principais acontecimentos no aspecto geopolítico, e a gente está agora na parte que vai demonstrando como é que o partido nazista foi se consolidando. E uma questão muito importante, pessoal, é a gente perceber que o nazismo ele foi um projeto político muito bem arquitetado. E como um projeto político, ele tem etapas para ser cumpridas. E foi o que aconteceu, e hoje na história a gente consegue elencar muitas dessas etapas que levaram ao horror, que foi o Holocausto e todas as outras violências que do partido nazista decorreram. Então vou continuar a leitura, tá? Por volta de 1935, consolidado no poder, sem adversários internos, com capacidade de resistência efetiva, Hitler começou a expandir sua política totalitária. No plano interno, aprofundou a política racista com as leis de Nuremberg, que instituíam o antissemitismo como política de Estado, proibindo o convívio social, matrimonial e profissional entre judeus e alemães na busca de fortalecer uma raça pura alemã. Nessas leis de Nuremberg, muitos dos artigos dizem são cidadãos do Reich, que seria então o Império Alemão, apenas pessoas de sangue alemão, né? Então a própria legislação começou a fazer o papel antissemita, né? A legislação tinha um papel de separar pessoas e foi muito foi uma das bases da política nazista para fazer a política de extermínio que veio depois. O que até então era uma retórica agressiva de extremistas acompanhada de episódios de agressões de milícias nazistas contra judeus, agora tinha o apoio de um amparo legal e a cumplicidade da elite jurídica alemã. A indústria alemã, uma das mais desenvolvidas do mundo, apreciava o discurso dos nazistas, que prometia fazer com que a Alemanha voltasse a ter uma economia nacional forte e um exército poderoso. Com o apoio dos industriais no ano seguinte, Hitler lançou as bases para o rearmamento da Alemanha, criando uma nova força armada, a Wehrmacht, gerando empregos na indústria bélica, absorvendo desempregados. Logo após o Tratado de Versalhes, no fim da Primeira Guerra, foi estabelecido que o contingente do exército alemão seria reduzido para 100 mil pessoas. E essa Wehrmacht, então, a formação de um novo contingente de exércitos, levou a Alemanha a ter mais de 550 mil pessoas dentro do exército, indo totalmente contrário ao estipulado no Tratado de Versalhes, né? Os pomposos generais oriundos da nobreza alemã, mesmo desprezando a origem social do cabo austríaco que se tornara Führer, chefe da Alemanha, voltavam a se orgulhar das tradições militares alemãs, abaladas pelo Tratado de Versalhes, e vibraram com a perspectiva de ocupar novos postos de comando nas forças armadas renovadas. Eles também acreditaram que, no futuro, poderiam controlar os excessos de Hitler e dos nazistas. Na Europa, o rearmamento alemão e as exigências territoriais de Hitler causavam muita preocupação, mas os líderes políticos das principais potências, França e Inglaterra, não queriam iniciar uma nova guerra. Inglaterra e França não viam Hitler como uma ameaça aos seus próprios países, né? E como a gente vai acompanhando na história, até que atinja diretamente os países, muitas grandes nações não se movem, né? Não tem interesse para isso. Infelizmente, grande parte dos países não se movem por acordos, como foi o acordo da ONU, por exemplo, eles se movem por interesses, né? Eles também acreditaram que no futuro poderiam controlar os exércitos de Hitler. Além disso, os conservadores, bem como parte da elite liberal europeia,
viam nos nazistas uma força importante na contenção da União Soviética, país recém-criado a partir de uma revolução socialista na Rússia, e do comunismo. Eles também acreditaram que poderiam conter Hitler no futuro se preciso fosse. Então, a partir de outubro de 1917, tem a Revolução Russa, né, liderada então por Vladimir Lenin, e muitos países tinham certo receio de um aumento na Europa da ideologia comunista, né? Tinha um receio que o comunismo se expandisse além das fronteiras da União Soviética e viam, mesmo que iniciativas ditatoriais, como na Itália e na Alemanha, viam como favoráveis porque eram a favor do liberalismo, né? O fato é que ao longo da década de 30, Hitler e os nazistas nunca foram contidos. Em 1936, a Alemanha nazista ocupou militarmente a fronteira da França, que tinha sido declarada uma zona desmilitarizada, e pelos acordos de paz que seguiram ao fim da Primeira Guerra, né? Esse momento é chamado de crise da Renânia, que é essa região ali ao lado da Bélgica, que através do Tratado de Versalhes tinha sido consolidado que seria uma região desmilitarizada, uma região pacificada, né? O fato então, no mesmo ano, os nazistas apoiaram militarmente o lado nacionalista da Guerra Civil Espanhola. É muito importante a gente entender essa guerra, que ela foi um laboratório em vários sentidos, tanto para testes de armamentos, quanto um laboratório de guerra mesmo, que criaria as raízes em grande parte da Segunda Guerra. Em julho de 1936, militares conservadores, liderados por Francisco Franco, anunciaram que não mais obedeciam ao governo republicano espanhol implantado em 1931, depois de uma longa crise política, e se autoproclamaram nacionalistas. Então tinha uma tentativa de golpe na Espanha, né, que foi consolidada por esses que se chamavam nacionalistas, liderados por Francisco Franco. Dizendo defender uma Espanha unitária, fiel ao catolicismo e às hierarquias sociais tradicionais, agrupavam monarquistas, fascistas, católicos, grandes proprietários rurais e eram apoiados militarmente pela Itália fascista e pela Alemanha nazista. Opunham-se aos republicanos um conjunto heterogêneo e sem comando unificado de liberais, socialistas, comunistas e anarquistas, apoiados pela União Soviética e pelas brigadas internacionais. Voluntários de 54 países foram à Espanha lutar pela defesa da República. Então, embora os dois lados tivessem apoio, tanto esse lado nacionalista, que a gente pode chamar de fascista, e de outro lado aqueles que defendiam a República e um governo democraticamente eleito, esse lado que defendia esse pessoal que já governava, vamos dizer assim, eles não tinham muito apoio, né? E Inglaterra e França se colocaram como não intervenção, né? Inclusive assinaram um pacto com a Alemanha e com a Itália, que a Itália e a Alemanha não cumpriu e ajudou o outro lado, né? Com a vitória dos nacionalistas, a Espanha mergulhou em uma ditadura fascista que durou 36 anos, até a morte de Franco em 1975. A Guerra Civil Espanhola é considerada pelos historiadores um ensaio geral da Segunda Guerra Mundial. Foi uma guerra de fascistas versus comunistas e anarquistas, mas também de tradicionalistas católicos versus liberais progressistas, de partidários da democracia versus partidários da ditadura. Foi ainda uma guerra entre classes sociais, mas igualmente foi uma guerra dentro da esquerda, com stalinistas matando trotskistas, dentro da lógica persecutória de Stalin, então líder da União Soviética, e com os anarquistas lutando contra tudo e todos. Enfim, foi uma guerra extrema, com massacres e atrocidades cometidos, entre os quais se destaca o bombardeio aéreo que arrasou a cidade de Guernica pela aviação alemã que apoiava os fascistas. Então, como eu disse, foi premeditada a Segunda Guerra em grande parte pela Guerra Civil Espanhola, que já formou, de certo modo, grupos armados em vários sentidos, comunistas, liberais de outro lado, fascistas de um lado e
e democratas de outro, formando coalizões e demonstrando o que estava por vir, então, na Segunda Guerra Mundial. Esse quadro, então, de Pablo Picasso, do ataque à cidade de Guernica, ataque feito pela Alemanha e pela Itália, um bombardeio, ele é muito simbólico e representa ao mesmo tempo, essa tristeza, essa violência e uma total ausência de sentido que uma guerra e um ataque como esses proporciona, né? Então eu deixo aqui no final desse vídeo o quadro e até o próximo vídeo que a gente continua a nossa leitura. Um abraço, pessoal, tudo de bom.